Hoje vamos ver na prática como utilizar um VLOOKUP em Excel, para nunca mais você ter que ficar no copia e cola. Olá, tudo bem? Meu nome é Danila e meu objetivo é te ajudar no seu desenvolvimento de carreira. Hoje vamos ver uma dica de Excel prática. Vamos aprender a fazer um VLOOKUP, que seria o nosso PROC-V no Brasil, que seria o cerca-verte em italiano. Por quê? Porque basicamente todo mundo que trabalha com Excel ou mesmo recebe uma planilha de alguém precisa buscar uma informação de um lugar e para o outro. E muitas vezes essa pessoa utiliza um baita de um tempo de uma coisa que ela poderia fazer em um minuto. Então, se você está interessado em dicas úteis e práticas, seja de inglês, de carreira, de Excel, se inscreve aqui no canal. A gente posta dicas novas toda semana. Sem mais delongas, vamos direto para o Excel. Então, nós vamos fazer nosso exercício direto pelo Google Drive, que é uma versão do nosso Excel, porém diretamente salvado na nuvem. Aqui eu deixei uma planilha para vocês de exemplo, como compras do mês e cadastro fornecedor. Qual é o nosso objetivo? Trazer com uma coluna aqui do lado do código do fornecedor, quem é esse fornecedor. Aqui no cadastro a gente tem um código, o nome do fornecedor e o endereço. Nós vamos fazer o PROC-V para poder trazer essa informação aqui do lado. Então, a gente vai fazer com o botão direito do mouse, vamos inserir uma coluna à esquerda, vamos colocar o nome fornecedor. E agora aqui a gente vai começar o nosso PROC-V. Então, a primeira coisa nós vamos colocar com um igual, escrever PROC-V, tá vendo que ele já encontrou aqui pesquisa vertical? Abre parênteses, a gente vai pegar o código do fornecedor, que é o que a gente quer encontrar lá na outra planilha. Vamos fazer um ponto e vírgula, e a gente vai vir aqui no cadastro de fornecedor e vamos selecionar essas três colunas aqui, ó. Que é a B e a C. E a gente vai selecionar a coluna inteira, do começo até o final. Vamos colocar um F4, aí ele trava esse espaço, que mesmo que a gente copie e cole essa fórmula diversas vezes, a gente vai ter sempre esse espaço travado e não vai correr o risco que ele não encontre o dado. Vamos colocar ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. E o que é esse 2 aqui na fórmula? O nosso código do fornecedor ele vai ser sempre 1, ou seja, aquela coluna que você decidiu que é a coluna matriz onde você quer buscar o dado, ela é a 1. Dali à direita você vai contar a quantidade de colunas que tem. Então aqui no nosso caso a gente quer só o nome do fornecedor, então a gente colocou ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. Vamos fazer um OK. Então aqui ele já trouxe que essa daqui é a empresa 1. Outra dica interessante é que você pode, por exemplo, ao invés de você copiar e colar até o final e ficar copiando e colando um por um, uma outra opção é que tá vendo quando você está dentro da célula tem esse quadradinho aqui do lado? Se você der 2 cliques, ele vai copiar a fórmula até a última linha que você tiver daquela planilha. Ok? Então, o nosso primeiro PROC-V, VLOOKUP, está pronto. Agora, a segunda coisa importante. Por que a gente colocou do começo até a última coluna? Porque você pode receber uma planilha que no futuro você quer acrescentar um dado. Então, vamos supor, por exemplo, que nessa extração aqui de compras do mês, a gente já tenha um código de fornecedor com um número que ele não existe, que é uma sequência, o 137. Então, a gente pode criar aqui, ó, por exemplo, 137. E aí, colocar lá, teste final. E na hora que eu acrescentar aqui, como nós selecionamos a coluna inteira, tudo que o código de fornecedor for 137, ele já trouxe aqui. Por isso que é sempre bacana quando a gente faz VLOOKUP, fazer do começo até o final. E agora aqui uma última dica bacana. A gente faz às vezes o PROC-V e às vezes ele não encontra algum cadastro que não existe. Ou porque o código está errado, de repente a pessoa aqui te passou a informação e a informação veio, sei lá, uma informação descasada. O que você pode fazer aqui também, para depois você conseguir fazer fórmulas e tudo mais, é colocar um espaço, por exemplo. Então, você pode vir aqui e colocar um C erro, abre parênteses. Quando ele não encontrar o PROC-V, eu quero que ele coloque um 0. Daí, o que aconteceu? Todos os que o PROC-V não encontrar, ele pode colocar um 0. Ou você quer colocar, por exemplo, uma mensagem para você se lembrar depois e talvez fazer um filtro e acrescentar esse cadastro. Por exemplo, acrescentar no cadastro. Fecha entre aspas. Ele vai te dar sempre essa mensagem. Então, você pode fazer esse erro dentro do PROC-V do começo até o final. Agora, a gente já tem o nosso PROC-V pronto. E se a gente colocar um filtro aqui, ó,
Dentro do filtro, a gente pode pegar tudo o que a gente precisa acrescentar no cadastro. A gente limpa a seleção e pega aqui acrescentar no cadastro e coloca um OK. Então, todos que estão aqui com acrescentar no cadastro é porque por qualquer motivo o código não apareceu. Então, essa é uma dica muito útil e importante, porque você pode se adiantar, limpar aqui o filtro, selecionar tudo e OK. A gente pode vir aqui no filtro e cancelar. Opções de filtro, renomear, duplicar, excluir. Agora a gente já não tem mais o filtro. Então, agora que está tudo classificado, isso pode ser muito útil para qualquer tipo de atividade que você fazer, receber uma planilha de um outro departamento. Se a pessoa de repente te passou um cadastro que está faltando, ao invés de você ficar copiando e colando e pesquisando, o PROC-V é uma forma muito fácil. Então é só lembrar, primeiro você busca o código que você precisa como matriz, seleciona os dados da primeira até a última coluna, coloca qual é a matriz que você precisa, que nem aqui no caso a gente colocou 2 porque a gente quer o nome do fornecedor, e depois a gente pode colocar ponto e vírgula zero que ele traz. E colocar um C-erro, caso você queira, para que ele não fique exibindo aquela informação quando não acha no PROC-V. Vou até fazer aqui novamente, caso a gente queira recordar a fórmula. Então, a gente insere uma coluna à esquerda. E agora, um truque muito bacana que pode ser útil. Se você já fez aqui, ó, eu não quero fazer de novo aquele PROC-V, eu não lembro, ou de repente dá muito trabalho. Você pode copiar ele de novo, você entrou dentro da célula, você vem com F2, copia a fórmula inteira do começo até o final, Ctrl C, sai da célula e vem aqui dentro, ó, e faz um Ctrl V. Ele está buscando ainda, ó, a B2, porém agora eu não quero mais a matriz 2, eu quero a 3. E aí agora ele vai trazer o endereço para mim, do começo até o final. E aí essa é a nossa dica de hoje. Para quem não trabalha ainda no Google Drive, ele pode ser muito, mas muito útil, porque fica tudo salvado. Tá vendo aqui? Mais para frente a gente vai ver. Você consegue compartilhar por e-mail e aí a pessoa consegue, ela recebe um e-mail naquele exato momento que você envia, pedindo uma informação, um dado. Então a gente vai ver tudo isso mais para frente. Eu espero que tudo isso que a gente viu sobre o Excel te ajude muito. Porque você pode melhorar outras planilhas, você pode aprender coisas novas, você pode se desenvolver sempre. Acredite sempre na sua capacidade e lute sempre para conquistar os seus objetivos.